Olá, bem-vindo, a graça e a paz de Cristo a todos. Glória, glória, glória. Santo é o Senhor. Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo a todos. Estamos aqui em mais uma live pregando a verdade da Bíblia Sagrada. Santo, santo, santo é o Deus de Israel. Glória, glória, glória. Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo a todos. Vocês que já estão comigo, irmãos, se vocês puderem, curte a live aí, compartilha, para nós alcançarmos mais pessoas neste domingo. Bom dia, a paz de Cristo, irmã Maria, tudo bem? Glória a Deus. Irmãos, vocês que podem, curte a live, compartilha, para entrar mais pessoas com a gente aí ao vivo. Oh, aleluia! Minha irmã Delvina, seja bem-vinda em nome de Jesus. Claudinei, meu irmão, seja bem-vindo, meu queridão. Obrigado, meu líder. Irmão, a irmã lá, ela quer te fazer um convite, você está indo levar a palavra lá também, viu?
Ela disse que gostou demais assim. Ela, o pessoal, né? Falar ela fica coisa esquisita, né, Varão? Mas eles gostaram muito de você lá. A Bíblia diz que o que é do Espírito identifica com o que é do Espírito, né, Varão? Quem é servo de Deus sabe quem é servo de Deus, né? É igual nós estávamos conversando aquele dia. A gente não precisa ficar mostrando para ninguém que tem Deus na nossa vida. O povo tem que ver, né? Que há Deus na nossa vida, não é verdade? Quando tem muitos aí querendo aparecer que eu sou o maior profeta do Brasil, eu sou isso, eu sou aquilo. Tem muitos aí no anonimato que quando ele passa a pessoa vai, aquilo tem Deus na vida dele. A simplicidade, a humildade da pessoa tem hora mostra muito mais do que arrogância, né? Que isso, Varão, tá, tipo, gostou demais. Ela falou comigo que viu em você pessoa muito simples e um homem de Deus. Ô, nega, amor, chega aqui na porta rapidinho. O Claudinei, eu falei com o Claudinei, que tá aqui na live comigo, que o dia que nós viajamos, eu falei, ó, Claudinei, minha mulher tem uma visão, se ela falar comigo, esse aí é seu amigo, pode confiar, se não for, sai fora. Ele tá aqui, tô preocupado se sua esposa permitiu eu ser seu amigo. Eu falei, não, você falou que ele é uma pessoa de Deus, pessoa muito humilde, né? Pode ficar tranquilo, meu querido. Não? Ah, cadê o povão para chegar aí? Hoje nós vamos falar sobre Paulo, Claudinei. Irmã Joana, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre Paulo. Bom dia, tudo bem? Tudo na santa e gloriosa paz de Cristo? Hoje nós vamos trazer um estudo aqui, uma pregação sobre o apóstolo Paulo. O homem que outrora perseguiu o povo de Deus e em outra circunstância foi perseguido. Glória a Deus, aleluia. Tudo bem que, graças a Deus, Deus está no controle de tudo, né? Irmãos, vocês que estão aí já, o que vocês puderem, curte a live. É verdade, Claudinei. Curte a live, compartilha, que hoje nós vamos falar sobre Paulo. Nós vamos falar a história de Paulo, o homem que foi um dos maiores perseguidores dos seguidores de Cristo, mas que se tornou perseguido. Eu estava aqui tranquilo, irmã. Aí eu falei, vou fazer uma live aqui, vou pregar um pouquinho, que eu gosto. Falar de Deus é a melhor coisa que tem. Falar da palavra de Deus. Irmão, nós vamos começar aqui hoje, nós vamos ler livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Eu vou ler aqui alguns versículos, acho que são só 3 versículos, e daí eu vou começar a mensagem, e à medida que a mensagem sendo pregada, o pessoal vai chegando. Amém? A Bíblia diz assim no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, irmãos. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Olha o versículo 16, o que Deus vai dizer. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi entrando na casa e impôs a mão sobre Saulo, dizendo, Saulo, o irmão, o Senhor Jesus lhe apareceu a você no caminho para cá, e me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo uma coisa parecida com escamas. Ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu fortalecido. Amém, meus irmãos? Irmãos, Paulo, outrora, era chamado de Saulo, é um dos personagens bíblicos mais pregados nas últimas décadas,
Porque este homem chamado Paulo, ele foi o maior pregador da palavra de Deus para os gentios. Porque quando você pega o livro de Mateus, capítulo 10, quando Jesus escolheu os 12, nós vamos entender e saber que Jesus diz para os discípulos: ide atrás das ovelhas perdidas de Israel. Até então, o evangelho de salvação era somente para o povo de Israel. Amém? Então Jesus veio para o povo de Israel. Jesus não veio para os gentios. Mas a palavra de Deus vai dizer que o próprio Jesus vai dizer assim: eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Mas todo aquele que me aceitar, eu darei o poder de ser chamado filho de Deus. Então o povo de Israel, os israelitas, eles não aceitaram Jesus como Messias, sabendo nós que há 700 anos atrás, antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías já havia profetizado sobre ele. Mas o povo de Israel não aceitaram que Jesus fosse o Messias, o enviado de Deus. Meu amigo Zé Elisa, pai, seja bem-vindo. Então a Bíblia vai dizer que Jesus vai escolher os 12, vai dar a eles uma ordem, ir de atrás das ovelhas perdidas de Israel. Mas quando Jesus vê que aqueles que foram escolhidos como servo, escolhidos como o povo eleito, não estava rejeitando, Jesus então resolve ali, irmãos, estou dizendo assim para vocês entenderem, tá? A enviar o seu evangelho aos gentios para que todos pudessem participar do evangelho, das boas novas de salvação e se tornarem também filhos de Deus. E quando nós entramos no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia nos conta a história de Paulo. Paulo esse que tinha cidadania dupla, porque Paulo era israelita da tribo de Benjamim. Este Paulo foi um dos maiores, entre todos os apóstolos, foi o maior apóstolo em questão de conhecer da palavra. Amém, meu queridão? Porque Paulo estudou aos pés de um rabino famosíssimo chamado Gamaliel. Paulo era fariseu, conhecedor de todas as leis. Ele conhecia a Torá. E Paulo perseguia, antes chamava Saulo, perseguia o povo de Deus, perseguia aqueles que pregavam sobre Jesus. Todos aqueles que falavam que Jesus ressuscitado era o Filho de Deus, Saulo, na verdade, perseguia, prendia, açoitava. E sabemos nós que certa feita foi morto um homem apedrejado por nome, um jovem, na verdade, apedrejado, chamado Estevão. E a Bíblia vai dizer que Saulo participou da morte daquele homem. E passado algum tempo, a Bíblia vai dizer que Saulo, ainda respirando ameaças, ainda com raiva daqueles que pregavam a palavra de Deus, resolve ir até os sacerdotes, pedir autorização, pedir carta de autorização para ir até Damasco para prender todo aquele que pregava em nome de Jesus. Irmãos, eu entendo uma coisa aqui, eu entendo uma coisa muito forte nessa mensagem, nessa história de Saulo, né? De Paulo, que outrora chamava Saulo, porque muitos que hoje, nos dias de hoje, dizem ser ateus, muitos nos dias de hoje perseguem os servos de Cristo, muito nos dias de hoje que tem raiva quando alguém prega o evangelho para ele. Esses aí pode ser um instrumento usado nas mãos de Deus daqui a algum tempo. Porque quando Deus quer usar, Deus quer colocar no campo para fazer a obra, Deus não escolhe escolaridade, Deus não escolhe quem tem teologia, Deus não escolhe aqueles que se dizem ser ateu, Deus escolhe aquele que tem coragem de fazer a obra de Deus. Mas veja só, Saulo procura o sacerdote, Saulo recebe ali uma carta, uma autorização, nos dias de hoje, como se fosse um mandato, né, expedido. Exatamente, meu amigo. No momento que ele estava morrendo, né, ele pediu: Deus, perdoa o pecado, porque eles não sabem o que fazem. Verdade? Então, irmãos,
Saulo estava como se fosse um mandato para ir até a cidade de Damasco, para prender, açoitar todos aqueles que pregavam sobre Jesus Cristo. E Saulo, irmãos, era um homem destemido. Era um homem temido por muitos, porque Saulo era aquele que, quando alguém dizia Saulo está vindo, se existia ali uma rodinha falando de Jesus, ele esparramava a roda, porque todo mundo tinha medo dele. E o mais interessante é que Saulo, irmãos, além dele ser judeu da tribo de Benjamim, Saulo também tinha cidadania romana, porque, segundo estudos, o seu pai fabricava tendas para o exército romano, e através desta amizade, desse negócio do seu pai com os romanos, Saulo também passou a ter cidadania romana. É tanto que quem conhece a história, a palavra, no final da vida de Paulo, lá no capítulo 28 do livro de Atos dos Apóstolos, ele vai ser levado para ser julgado em Roma. Amém? Então vamos lá, meus irmãos. A Bíblia vai dizer então que ele pegou as cartas, juntou ali a sua comitiva e foi sentido a Damasco. Mas o interessante é que a Bíblia vai dizer que no meio do caminho, certa parte do caminho, Saulo se depara com a glória de Deus. Ele se depara com a glória, com a luz. E neste momento que ele se deparou com aquela glória, a Bíblia diz que Saulo cai. Muitos pregam que Saulo caiu do cavalo, mas a Bíblia não explica, não nos direciona a respeito disso. Mas a Bíblia diz que Saulo cai. E sabemos nós que quando ele cai, ele vai cair com o rosto em terra. E quando ele cai com o rosto em terra, a Bíblia vai dizer que ele ouve uma voz. Essa voz vai dizer para ele: Saulo, ó Saulo, por que tu me persegues? Irmãos, eu gosto demais de Bíblia, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente medita na Bíblia, alguns versículos chamam a atenção. Quando nós pegamos o livro de João, capítulo 14, o que Jesus está dizendo para os seus discípulos? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na minha casa há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria vos dito. Eu vou subir para preparar lugar, e depois que eu tiver preparado, eu voltarei para buscar os meus. Para onde estiver eu, estáis vós comigo. Olha a promessa de Jesus para os discípulos, que ia subir, preparar o lugar, e só desceria de novo, só voltaria depois que o lugar estivesse preparado para buscar o escolhido. Mas o interessante é que a Bíblia vai dizer que quando Saulo está indo a caminho de Damasco para prender, para açoitar os pequeninos, aqueles que faziam a obra de Deus, o próprio Jesus desce do céu. Em João 14 ele diz que desceria depois que tivesse tudo preparado. Mas quando Saulo vai para afrontar, para prender e açoitar aqueles que pregavam a respeito de Jesus, o próprio Jesus desce. Tem coisa na minha e na tua vida que nós temos que entender, irmãos. Se for preciso, Deus desce do céu, Jesus desce do céu para nos entregar a vitória. Vocês lembram em Êxodo capítulo 3, quando o povo de Israel já não aguentava mais ser humilhado, ser escravizado no Egito? O que eles fizeram? Clamaram ao Senhor. E quando Moisés sobe no Monte Horebe, a Bíblia diz que Deus aparece para Moisés, fala com Moisés de dentro da sarça e diz para Moisés: Moisés, eu ouvi, preste atenção, eu ouvi o clamor do meu povo, e por isso, hoje eu desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios. Em outras palavras, meus queridos, quando Deus quer te dar vitória, quando Deus quer mudar a sua vida, se for preciso, Ele desce na terra. Oh, glória! Ele envia anjo para te entregar a bênção? Claro. Ele envia vitória? Sim. Mas se for precisa, ele desce para te entregar na tua mão aquilo que tu está buscando. Meu querido pastor Kennedy, seja bem-vindo, meu irmão. E a Bíblia vai dizer então que quando Saulo cai, ele vai ouvir uma voz que vai dizer: Saulo, ó Saulo, por que tu me persegues? Agora vem cá. Se Saulo dizia que Jesus não era filho de Deus, se Saulo acreditava que Jesus não era o Messias, por que então que no momento que Saulo escuta a voz, ele vai dizer: quem és tu, Senhor? Opa, peraí. Se Jesus não era o filho de Deus, segundo Saulo, se ele não era Messias, e ele foi obrigado a dizer com a tua própria boca
quem és tu, Senhor? Em outras palavras, Saulo foi obrigado a chamar aquele que ele não acreditava que fosse o Filho de Deus, de Senhor. É por isso que a Bíblia diz que todo olho verá, todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E quando Saulo diz, quem és tu, Senhor? Olha o que Jesus disse para ele, eu sou Jesus, aquele que tu persegue. Irmãos, vocês já pararam para meditar nesta mensagem? Vocês já pararam para imaginar que encontro glorioso foi esse de Saulo com Jesus? Se você pegar a história, você vai ver dentro da história que toda a comitiva que estava com Saulo ouviu a voz de Jesus, ouvia Paulo falar, Saulo na verdade, mas não via nada. Eles ouviram Jesus dizer, eu sou Jesus, aquele que tu me persegue. Eles ouviram dizer, Saulo, ô Saulo, por que tu me persegue? Mas não viram nada. E quando tentaram levantar Saulo do chão, a Bíblia diz que ele estava cego, meus queridos. Oh, glória! Irmãos, quando Deus quer mudar a história de alguém, é muito forte isso aqui. Quando Deus quer mudar a história de alguém, irmão, algo sobrenatural acontece antes. Olha o que aconteceu com Saulo. Ao deparar com a glória de Deus, ao ouvir Jesus chamá-lo por nome, ao ouvir Jesus dizer que era Jesus, o Filho de Deus, ele fica cego, meus irmãos. E a Bíblia vai dizer então que a sua comitiva, sem saber o que estava acontecendo, por ter ouvido Jesus falar com ele, levanta Saulo, leva para uma rua chamada direita e coloca Saulo na casa de um homem chamado Judas. Olha que interessante. Levaram, colocaram na casa, depositaram ele na casa de um homem chamado Judas. A Bíblia não vai nos trazer essa informação, mas eu entendo que quando chegaram com Saulo na casa deste homem, com certeza este homem não queria receber não queria receber Saulo lá, porque este homem, a Bíblia não revela quem ele era na verdade, mas este homem, de repente, ele era também um homem que acreditava em Jesus Cristo. Talvez este homem era um homem que participava do caminho. O caminho era como se fosse uma religião formada ali para aqueles que pregavam a respeito de Jesus. Talvez esse homem chamado Judas cria que Jesus Cristo era o Senhor, cria que a palavra de Jesus que era pregada era verdadeira. Eu creio que quando chegaram com Saulo na casa dele, talvez ele não queria que Saulo hospedasse ali, porque também ele tinha medo de Saulo, mas como Saulo era um homem de autoridade, um homem temido por muitos, ele permite Saulo ficar na casa dele. A paz, minha querida Dulcinea. E a Bíblia vai dizer que Saulo permanece naquela casa, meus irmãos, durante 3 dias e 3 noites. E nesses 3 dias e 3 noites, a Bíblia diz que Saulo não comeu e não bebeu, só orava. Olha que interessante, irmãos. Um homem que outrora perseguia, um homem que outrora tinha ódio dos cristãos, ao deparar com a glória de Jesus, faz um jejum de 3 dias e não para de orar. Olha, irmãos, é muito forte isso aqui, irmãos. E a Bíblia vai dizer, preste atenção, durante esses 3 dias cego, durante esses 3 dias em jejum, orando, a Bíblia diz que ele tem uma visão, que um homem entra na casa onde estava ele, na casa de Judas, coloca-lhe a mão, a paz do Senhor Francisco, a mão sobre a cabeça e ele volta a enxergar. E a Bíblia vai dizer então que, preste atenção, no momento que Paulo, cego, em jejum, naquela casa, estava em oração, Jesus aparece em uma visão para um homem chamado Ananias. Mas pega a história de Ananias. Ananias não era pastor, irmão. Ananias não era apóstolo. Ananias não era bispo. Não era missionário. Ou seja, Ananias não tinha título eclesiástico.
que muitas pessoas imaginam, porque esse ou aquele tem um título eclesiástico, ele é um pastor, ele é um apóstolo, ele é um presbítero, ele é um missionário. Esses é que são usados por Deus, mas a Bíblia diz que Ananias era um discípulo. O que é um discípulo, irmão? Discípulo é aquele que está aprendendo. Discípulo é aquele que está andando com o mestre, com alguém que sabe para um dia se tornar aquilo que o mestre é. Em outras palavras, discípulo era apenas um novo convertido. Vocês estão entendendo? E Jesus não escolheu um apóstolo, Jesus não escolheu um homem de autoridade, Jesus não escolheu um homem que tinha título eclesiástico, Jesus escolheu um discípulo. E uma visão vai dizer para ele: Ananias, vai na rua chamada direita, na casa de um homem chamado Judas, porque lá se encontra um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso. Opa, peraí. Se Jesus está dizendo para Ananias que lá tem um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso, nós vamos entender que a Bíblia nos fala que Jesus vai nos chamar pelo nosso nome. Amém? Jesus não te chama por apelido, Jesus te chama pelo teu nome. E por que tem muita gente querendo aparecer aí? Fulano de tal, terremoto, treme terra, é trovão, é canela de fogo. Para que isso, irmãos? Para que esses codinomes, sendo que Jesus te chama pelo teu nome? Tem muita gente que quer aparecer. O Claudinei tá rindo aí, ó. Mas eu tô mentindo, Claudinei. Tem gente que quer aparecer com codinome, Claudinei. Eu sou fulano de tal, treme terra. Eu sou fulano de tal, eu sou trovão, eu sou canela de fogo. Ei, irmãos, para Jesus Cristo você é o que você é, o seu nome. Você não precisa de usar codinome para aparecer perante Jesus, porque Jesus te conhece, Jesus sabe quem é você. Agora, tem gente que usa seus codinomes para aparecer para pessoas, não é? Eu conversei com o Claudinei essa semana, nós estávamos indo viajar junto. Lá no livro de Mateus, capítulo 3, exata, caçador de muleta aí. Lá em caçador de demônio também eu já vi. Lá em Mateus capítulo 3, olha que versículo 1, olha que versículo simples. Naqueles dias apareceu João Batista pregando nos desertos da Judéia. Então João Batista apareceu fazendo o quê? Pregando. E hoje, nos dias de hoje, está ao contrário, irmãos. Hoje o povo está querendo pregar para aparecer. Hoje o povo está querendo pregar para ter nome. Hoje o povo está querendo pregar para ter fama, para ter status, para ter seguidores nas redes sociais. Hoje o povo está querendo pregar, principalmente nessas lives, é para ganhar presentinho, é para enganar pessoas, é para ser conhecido. Mas João Batista apareceu pregando, que está ao contrário de muitos hoje que quer pregar para aparecer. Falando palavras que nem você, a gente não entende o que ele está falando. Falando coisas que ninguém entende. Que o historiador fulano de tal, chamado blá blá blá, falou isso, falou aquilo. Irmão, nós não precisamos disso. O evangelho de Cristo é simples. O evangelho de Cristo é simples. Olha a ordem que Jesus deu para os 12. Ide, anunciai que está perto o reino dos céus. O que é anunciar que está perto o reino do céu? É pregar salvação e arrependimento, porque o dia mau vai chegar, somente isso. Eu tenho percebido isso, gente que faz live, prega a palavra e pedindo presente sem parar. Tá vendo, irmã? Não precisamos disso. Não precisamos. A gente tem que pregar a palavra, preste atenção, a gente tem que pregar a palavra em agradecimento àquilo que Deus faz por nós. Não para benefício próprio. Quem usa a palavra para benefício próprio, quem usa a palavra, a Bíblia Sagrada, para se promover, está errado. Jesus não chamou ninguém para promover através da palavra. Jesus chamou você para ganhar almas através da palavra. Amém? Então, irmãos, Jesus disse de anunciar que está perto do reino dos céus, ou seja, prega salvação e arrependimento, porque o dia mau virá, vai chegar. Então, irmãos, a mensagem da cruz é coisa simples. Olha como João Batista pregava. Arrependei-vos dos vossos pecados, raças de víbora. Olha o estilo de pregação de João Batista.
ele pregava pesado, porque ele estava anunciando o caminho da salvação, porque em Isaías capítulo 40, versículo 3, a Bíblia diz, Isaías vai profetizar, a voz que clama no deserto, preparará o caminho para o Senhor. Então ele estava pregando o caminho da salvação, arrependei dos vossos pecados, raça de víboras. Enquanto hoje tem pessoas aí querendo pregar para aparecer, que Flávio Josefo escreveu isso, fulano de tal escreveu aquilo. Irmãos, Deuteronômio 29, 29, a Bíblia diz assim, o que foi revelado a nós e aos nossos filhos, foi revelado para sempre, mas o que não nos foi revelado é mistério e pertence a Deus. Se não está na palavra, se Deus não quis que escrevesse o mistério, é porque pertence a Ele, e nós não temos que ir em conversa de historiador não, irmãos. Como que o historiador, preste atenção, irmão, como que um historiador vai escrever uma história, vai falar da vida de alguém de 2000 anos atrás, sendo que eu nem você conhecemos a história, nem dos nossos bisavós, que é coisa de 100, 200, nem 200 anos, 100, 150 anos atrás. Nós não conhecemos a história. Você acha que esse historiador vai conhecer a história de pessoas de 2000 anos atrás? Eles trabalham com teorias, com imaginação, com achismo. E a palavra de Deus é sim, sim, não, não, está escrito o que é isso, acabou. Eu não tenho que trazer uma mensagem aqui dizendo, olha, Jesus era sobrinho de fulano de tal, a tia de Jesus era... Eu não tenho que trazer isso. Eu tenho que trazer uma mensagem para você dizendo que Jesus cura, liberta, batiza, prospera, muda a história. É isso aí que eu tenho que fazer. Amém? Então vamos lá, irmão. A Bíblia vai dizer que quando Jesus, em uma visão, aparece a Ananias, o discípulo Ananias, vai dizer para ele, ei Ananias, vai na rua chamada direita, na casa de um homem chamado Judas, porque lá tem um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso, e eu já mostrei para ele em uma visão, você indo, impondo as mãos, e ele voltando a enxergar. Irmãos, é muito forte isso aqui, preste atenção. Olha o que Ananias vai dizer para Jesus. Mas, Senhor, eu já ouvi falar deste homem. Ele persegue os que pregam a respeito de Jesus. Ele açoita. Em outras palavras, Ananias estava com medo de ir até Saulo. Olha o que Jesus diz para ele. Ei, Ananias, versículo 15. Livro de Atos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Ei, Ananias, vá. Porque este homem, para mim, é um vaso escolhido para levar o meu nome entre reis. Eu só acredito na Bíblia, se ele diz que é. Exato, eu também, irmão. Este vaso escolhido para levar o meu nome entre reis e gentios. Por isso que eu disse que Paulo, através de Paulo, que nós gentios conhecemos a palavra. Porque foi o maior pregador da palavra para os gentios, irmãos. Então... Versículo 15, ele vai dizer, vai que este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome entre reis e gentios. Mas no versículo 16, Jesus vai falar algo muito forte, irmão. O que Jesus falou para Ananias a respeito de Saulo, serve para mim, serve para você. Olha o que Jesus disse no versículo 16, porque eu mesmo vou mostrar para ele o quanto vale sofrer por amor a meu nome. Epa! Como é que é o negócio? Jesus então que estava dizendo para Ananias que o próprio Jesus ia mostrar para Saulo o quanto valia Saulo sofrer por amor ao nome dele. Se Jesus está dizendo que para fazer a obra, para curar enfermos, pregar a palavra, expulsar demônio, Saulo ia sofrer, então quer dizer que eu e você também, para fazer a obra de Deus, nós vamos passar situação difícil. Porque está sendo pregado um evangelho aí, que o próprio Paulo escreveu assim, se vos for pregado qualquer outro evangelho, além do que já foi pregado, que seja anátema, que seja maldito. Então peraí, estão pregando um evangelho aí que você é filho de Deus. Deus é dono do ouro e da prata. Você tem a obrigação de ter o melhor carro, a melhor casa. Você tem a obrigação de ter uma vida financeira boa. Peraí, Jesus não ensina isso pra gente na Bíblia não, irmãos. O que ele promete para mim e para você não é nada terreno. O que ele promete para mim e para você é a glória. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. O que ele diz mais? Foi até Paulo que escreveu. Foi, não é João, né?
lá em Apocalipse, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Vocês estão entendendo, irmãos? Então o evangelho, para fazer a obra de Cristo, não é só maravilha, não, irmãos. Essa historinha que vocês estão cansados de ver nas lives, essa historinha que você está cansado de ver nas igrejas aí, se você entrar no propósito, se você fazer o voto, se você pegar o envelope, Deus vai mudar a sua vida financeira, é mentira. Sabe como que muda a vida financeira de um homem, de uma mulher? Trabalhando, pondo as contas em dia. Isso muda a sua vida financeira. O pastor fala nas lives, Deus me mostra que tem tantas pessoas endividadas. Se você semear na vida do profeta, que ele se auto-intitula um profeta, se você semear na vida do profeta, Deus vai te tirar dessa situação, vai mudar sua vida financeira. Mentira, irmãos. Mentira, não caia nessa. Você já está endividado. Você vai arrumar um jeito de pegar dinheiro emprestado para colocar dinheiro na vida de um vagabundo que está mentindo para você. Em vez de Deus melhorar a sua vida, você vai piorar mais. Você já estava endividado, ainda vai arrumar mais dinheiro emprestado para colocar na vida desse tipo de pessoa. Não caia nessa, irmãos. Jesus Cristo, certa feita, disse assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele está dizendo? No mundo vai ser difícil, vai ter muita aflição, muita perrengue, muita perseguição, vai faltar as coisas dentro de casa. Mas fica firme, porque eu venci o mundo. Outra passagem ele vai dizer assim, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. O que é tomar a tua cruz? Cruz, irmãos, é sinônimo de sofrimento. Cruz é sinônimo de peso, irmãos. Então, se ele está falando que ele quiser vir após mim, negue-se, me toma a tua cruz e me siga, ele está dizendo, aquele que vai fazer a minha obra vai ser difícil, não vai ser fácil, vai ser pesado, vai ser árduo. Mas a vitória vem no final. Vocês estão entendendo? A vitória vem no final. Aqui na terra, Jesus não prometeu nada para mim nem para você. Olha o que ele diz no livro de Mateus 6,33. Buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é demais coisas, irmão? Não é casa chique, não é carro chique, não é fazenda, não. As demais coisas é aquilo para nós nos alimentar, que no mesmo capítulo 6 do livro de Mateus, onde ele diz isso, ele vai dizer assim, olha, por que inquieteis, porque a vez de comer, de beber ou de vestir? Vejam as plantas, as flores no campo, vejam os passarinhos, eles não semeiam, mas o próprio Deus encarrega de alimentá-los. Jesus está dizendo, aquele que faz a vontade dele, pode até não comer picanha todo dia, pode até não comer um filé mignon todo dia, mas o essencial ele não deixa faltar, irmãos. Para de cair nessas ladainhas desses mentirosos de rede social aí, esses pregadores atrás de presentinho que ficam entregando mentira. Se você colocar, Deus vai dar. Se você fazer o voto, você vai receber. Deus não trabalha com barganha com ninguém, irmãos. Quem faz barganha com o homem é Satanás. Se você fazer um pacto de sangue comigo, eu te deixar rico, Satanás faz esse tipo de pacto, esse tipo de barganha com o homem. Se você vender sua alma para mim, você vai ser próspero na terra. Mas Jesus não. Jesus, ele te oferece algo além do que você possa ver, que é algo na glória. Quem estiver no segundo casamento estará em adultério. Nada a ver, irmão. Então, irmãos, preste atenção. A Bíblia vai dizer então que quando Jesus diz para Ananias, vai para mim, está queimado, Satanás, que Jesus vai dizer para ele, ô Marcos, você está querendo dizer aí que as lives estão colocando no inferno todo mundo que está no segundo casamento, é isso, né? Então vamos lá, irmãos. Aí então ele vai dizer para que eu vou mostrar para ele o quanto vale sofrer por amor a meu nome. Irmãos, a Bíblia vai dizer então que Ananias vai até a casa de Judas. Quando ele chega na casa onde estava Judas, ele vai dizer, Saulo, meu irmão, no caminho vindo para cá você encontrou-se com Jesus. Olha que forte. E ele em uma visão me mandou que eu viesse aqui, colocar a minha mão sobre você, para que você volte a enxergar.
A Bíblia vai dizer que quando ele colocou as mãos sobre a cabeça de Saulo, caiu dos seus olhos como se fossem escamas. Saulo se levantou. Agora eu quero chamar a atenção da igreja, que é uma coisa muito interessante. A Bíblia diz que, eu vou ler para que vocês entendam o que eu quero dizer. Versículo 18. Versículo 17. Então Ananias foi entrando na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus lhe apareceu a caminho para cá e me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caiu dos olhos de Saulo coisas parecidas como escama, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer sentiu fortalecido. Estão pregando aí, irmãos? Estão pregando aí que não precisa mais batizar nos dias de hoje. Estão pregando aí que esse trem de batismo foi no passado. Esse trem de batismo é quando Jesus estava na terra. Se Paulo começou o ministério depois da morte de Cristo, se o próprio Paulo foi batizado e o próprio Paulo batizou pessoa, por que muitos hoje estão invalidando o batismo? Porque aqui está dizendo, versículo 18, imediatamente caiu dos olhos de Saulo coisas parecidas como escama, ele levantou, voltou a ver. A seguir foi batizado. Amém, meus queridos? Então vamos lá. E a Bíblia vai dizer que ali vai começar o ministério de Saulo. Deixa comigo. Está silenciado. Quem gosta de babar é bebê. Nós não somos bebê, né? Então, irmãos, ali vai começar o ministério de Saulo. O homem, irmãos, que perseguia os cristãos, agora ele passa a ser perseguido. A Bíblia diz que ele começa a pregar, a dar o testemunho daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu, na verdade, do encontro dele com Jesus. Só que os judeus não estavam acreditando. Os judeus achavam que Saulo estava usando uma artimanha para talvez prendê-los, né? E eles começaram então a tentar contra a vida de Saulo. Aquele que era perseguidor vai se tornar um perseguido. Vocês estão entendendo, meus queridos? Aquele que era perseguidor vai se tornar perseguido. Aquele que perseguia quem pregava vai ser perseguido por aqueles que pregam. Mas eles imaginavam que Saulo, preste atenção, estava usando uma artimanha para prender todo mundo junto ali. Mas a Bíblia vai dizer então que ele consegue esconder-se, eles descem ele pelos cercos, pelos muros, ele foge. Aí agora que eu quero chamar a atenção da igreja, uma coisa muito interessante. Quando você pega a Bíblia Sagrada para estudar a história de Paulo, né? Paulo, depois que ele foge, ele fica 14 anos escondido, irmãos. 14 anos. Irmãos, tem gente que acha, deixa eu falar algo com vocês que é muito interessante. Tem gente que acha que se entrar hoje... Amém, meu querido? Tem pessoas que acham que vir para a igreja hoje, aceitou Jesus hoje, entrou para um seminário teológico amanhã, daqui 2 anos e meio vai sair de lá como um pastor, como um pregador, como sei lá, com um cargo eclesiástico. As coisas são simples assim, mas não são não, irmãos. Saulo teve um encontro com Jesus. Saulo foi batizado e ficou cheio do Espírito Santo. Isso a Bíblia diz. Ô Fabiano, meu amigo Barraca, seja bem-vindo, querido. Mas o ministério de Saulo não decolou daquele momento em diante. Foi preciso ele ficar 14 anos escondido. Porque ministério na vida do homem e da mulher de Deus é fase, é processo. Deus pode te chamar hoje, começar a te usar hoje? Pode. Deus pode chamar alguém amanhã e começar, pode. Mas nós temos que entender que 99% da situação, o negócio é processo. Ninguém hoje
é chamado e hoje mesmo começa a fazer a obra, porque primeiro Deus vai moldar. Lembra lá de Jeremias 18? Quando Deus fala com Jeremias: ei, Jeremias, levanta-te, agora desce, vai à casa do oleiro, que lá eu falarei contigo. A Bíblia diz que quando Jeremias chegou lá, preste atenção, tinha um oleiro trabalhando com as rodas e fazendo um vaso. Aquele vaso quebrou nas tuas mãos, então ele refez o vaso segundo o que ele queria fazer, segundo a tua vontade. Correto? Assim é eu e você. Primeiro, para um oleiro fazer um vaso, o que ele tem que fazer? Escolher o barro. Ele vai pegar o barro. E como que ele vai fazer o vaso daquele barro? Ele vai tirar as impurezas. Ele vai tirar as pedrinhas que estão no barro, os pedacinhos de madeira, vai deixar o barro, como se diz, purificado. É assim eu e você na presença de Deus. Meu irmão, cada um Deus tem uma chamada. Nem todos Deus usa na mesma maneira. Amém? Amém, meu querido. Mas aí vem só. Primeiro, quando nós estamos no mundo, ele vai nos pegar e vai tirar de nós as impurezas. Como o oleiro tira as impurezas do barro, Deus tira as impurezas do nosso corpo, da nossa mente. Depois que o oleiro tira toda a impureza do barro, o que ele faz? Ele coloca o barro sobre a roda e ali ele começa a moldar ele. Assim é Jesus na nossa vida. Depois que tirou as impurezas, ele começa a nos moldar, segundo a tua vontade. Quando ele nos molda, como o oleiro molda o barro, aí ele vai nos colocar na prova. Porque todo vaso, depois de pronto, o oleiro vai pegar o vaso e fazer o quê? Colocar no fogo. Vai passar pelo teste de fogo. Aquele vaso que rachar, aquele vaso que trincar, ele vai separar, aquele não serve. Mas aquele que passar pelo teste de fogo, esse vai para a prateleira. Esse vai ser vendido. E assim conosco, depois que Deus nos molda, preste atenção, Deus nos molda, segundo a vontade dele, ele vai nos colocar numa prova, que não existe nenhum cristão nessa terra, irmãos, nenhum cristão que depois de aceitar Jesus não passou por prova. Quantos de vocês já ouviu pessoas dar testemunho? Nossa, eu estava no mundo, eu era assim, mas foi só eu vir para a igreja, a situação piorou demais. A situação está mais difícil. Por quê? Porque Jesus está provando o vaso. Vocês estão entendendo? Só que tem um detalhe. Depois que Jesus prova o vaso não rachou, o vaso não trincou, o vaso passou pela prova do fogo, aí vem o principal, que ele vai derramar no vaso o azeite. Ele vai derramar unção. E que azeite é esse? Que unção é? O Espírito Santo de Deus. Amém? Bem assim mesmo. Purifica-me, Senhor. Amém, Kate? Então, irmãos, Saulo precisou ficar 14 anos escondido. 14 anos ali, trabalhando ali, fazendo suas tendas. Ei, Giana, paz do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus trabalhando na vida de Saulo. 14 anos ali escondido, mas o processo de Deus estava em curso. Deus não parou. Talvez ali Deus, nesses 14 anos que ele não estava pregando, nesses 14 anos que ele não estava exercendo o seu ministério de apóstolo, Deus estava ali trazendo revelações da palavra. Deus estava ali moldando mais Saulo, porque Saulo era um homem sanguinário, irmãos. Saulo era um homem como Pedro. Se você pega a história de Pedro, Saulo e Pedro, os dois até chegou a desentender, porque todos os dois eram iguais, os dois eram sanguinários, era o tipo aquelas pessoas que não levam desaforo para casa. E Deus precisou trabalhar na vida de um como do outro. 14 anos depois, oh glória, oh glória. Irmãos, depois de 14 anos, a Bíblia vai dizer que Saulo volta para Jerusalém. E ele vai fazer a sua primeira obra missionária. A primeira obra missionária ele vai fazer com Barnabé. E ali ele vai pregar o Evangelho de Cristo aos gentios. Mas agora eu quero trazer uma mensagem aqui para vocês, de Saulo, para vocês entenderem porque Jesus disse para Ananias que eu vou mostrá-lo o quanto vale sofrer por amor a meu nome. A Bíblia diz que na segunda viagem missionária de Saulo, ou Paulo, ele vai para Filipos.
Ele estava em certo lugar, ele teve uma visão de um homem da Macedônia dizendo: ei, venha para cá, nos ajude. Então ele entendeu que ali era o próprio Deus mandando eles ir até a região da Macedônia. E a Bíblia vai dizer que eles vão até a cidade de Filipos. E quando eles chegam naquela cidade, a Bíblia vai dizer que Paulo procurava um lugar bom para oração. E ele achou à beira do rio um lugar para orar. E a Bíblia diz que ele ali na beira do rio, pregando o evangelho, algumas mulheres que estavam ali ouviam a palavra. Imagino eu que ali, à beira daquele rio, Paulo ali ganhou muitas almas, ali, que muitas mulheres estavam ali. Inclusive tinha uma mulher chamada Lídia, a Bíblia diz que ela era vendedora de púrpura. E ela era crente, temente a Deus. E ela sentiu a presença de Deus na vida de Paulo. Então, ela fez um convite para que Paulo e Silas hospedassem na casa dela. E Paulo e Silas ficaram hospedados na casa daquela mulher. Mas todos os dias eles saíam da casa daquela mulher para ir até o lugar de oração, que era à beira do rio. Eu entendo, irmãos, que aquela beira de rio, que era o lugar de oração, que a Bíblia diz de Paulo, se tornou ali um lugar de congregar, um lugar de adoração a Deus. Em outras palavras, a beira do rio ali virou uma igreja, como os muitos dizem, né? E ali eu imagino que tinha pessoas que diziam: olha, essa hora Paulo e Silas estão indo para a beira do rio, vamos para lá para nós ouvirmos a palavra. Mas só que a Bíblia diz, irmão, que todos os dias, quando Paulo e Silas passavam em certo lugar, tinha uma moça naquele caminho. Essa moça, ela tinha um espírito de adivinhação na vida dela. E todas as vezes que eles passavam ali, essa moça gritava: ei, esses dois são servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação. Olha aqui, irmãos. A mulher tinha um espírito na vida dela. Esse espírito fazia ela adivinhar as coisas. E esse espírito que estava na vida dela sabia quem era Paulo, sabia quem era Silas. Esse espírito que estava na vida dela, todos os dias falava a mesma coisa: esses dois são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam o caminho da salvação. Você sabia que Satanás sabe quem é você, irmãos? Satanás sabe o que você faz. Satanás sabe tudo sobre a tua vida. Paulo e Silas, servos de Deus, Satanás sabia que era eles. E Satanás foi obrigado. Exatamente. É o que eu vou falar aqui agora, Zeli. E Satanás foi obrigado a falar a verdade sobre Paulo e Silas, dizendo: esses dois são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam o caminho da salvação. E a Bíblia vai dizer, então preste atenção, irmãos, que todos os dias acontecia a mesma coisa, mas certa feita, Paulo já indignado com aquela situação. Paulo, imagino eu, que já sabia que aquela mulher estava sendo usada por um espírito maligno. Ele para e expulsa aquele espírito maligno que agia na vida daquela mulher. Ô Evandro, sim, está escrito isso. Mas Satanás, o adjetivo de Satanás é opositor, sim, claro. Mas Satanás existe, amigo. O diabo existe. Eu vejo muita gente, até o irmão aí tá trazendo aqui uma pergunta aqui, que eu não gosto muito de responder quando eu estou pregando e não perder o raciocínio, mas eu vejo muita gente pregando que Satanás não está na terra, Satanás não existe. Interessante, né? Será que a minha Bíblia é mentirosa? Que a minha Bíblia diz que a minha luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principado, potestade, que age nas regiões celestiais. Então será que a minha Bíblia está errada? Será que se Satanás, o opositor, que foi chamado, que Judas era Satanás, será que é alguém que está do meu lado que é Satanás? Ah, não é o que Jesus disse. Então quer dizer que Jesus é mentiroso? Ô irmão, me ajuda aí, né? Me ajuda aí.
Cadê? Como é que é o nome do rapaz? Evandro? Ô Evandro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, olha o que a Bíblia diz. Satanás, o inimigo das vossas almas, anda ao seu derredor, bramindo feito um leão, procurando uma brecha para te tragar. Ao redor de nós estão os anjos de Deus, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda. E ao derredor dos anjos está Satanás. Você acha que Satanás é o quê, meu querido? É um ser espiritual que é o inimigo das nossas almas. É o oposto, ele se opõe contra todo aquele que fala que Jesus Cristo é o Senhor. Ah, Satanás é pessoas. Beleza, engraçado, eu estou cansado de expulsar demônio da vida das pessoas. Como que uma pessoa entra dentro da outra? Me explica isso aí. A Bíblia diz que no livro de Jó, que Satanás apresentou a Deus falou onde você estava, rodando pelo mundo. Que pessoa que foi falar com Deus? Ah, para de ler, irmão, vou até licenciar, porque... Ah, não dá não, você está doido? Olá, irmãos. Então a Bíblia vai dizer que Paulo, já indignado com aquela situação, para e expulsa aquele espírito maligno que estava naquela moça. E no momento que o espírito maligno saiu do corpo daquela moça, né? O irmão aí, que eu silenciei, falou que Satanás é pessoas. Eu quero saber como é que uma pessoa entrar dentro do corpo da outra pessoa para fazer ela ter adivinhação. Mas, né? E a Bíblia vai dizer que no momento que Satanás sai, o demônio, o espírito maligno sai do corpo dela, ela parou de fazer adivinhação. Porque quem fazia as adivinhações não era ela, era o espírito maligno que estava dentro dela. Amém? Só que essa moça, irmãos, ela era escravizada de duas formas. Rapaz, seja bem-vinda, minha querida Beth. Irmão, só um minutinho, que o algoritmo aqui está pedindo para mim fazer um negócio aqui para me provar que eu não sou robô. Pronto. Então, irmãos, aquela mulher não era escravizada somente pelo espírito maligno que estava no corpo dela. Ela também era escravizada por alguns homens, alguns senhores, que utilizavam do espírito maligno que estava no corpo dela, que utilizavam das adivinhações dela para ganhar dinheiro. Aqueles homens a levavam em certo lugar, o povo, imagino eu, pagavam para... Boa tarde, Miriam. Pagavam para receber uma adivinhação, como muitos crentes nos dias de hoje estão indo nas igrejas pedindo oração para que muitos profetas, né, façam adivinhações sobre as vossas vidas. Ora, Deus não te mostrou nada não, aí Deus não mostrou nada pro cara e o cara vem mentir. Olha, quando eu estava orando para você, eu vi isso acontecer, eu vi aquilo acontecer, Deus está dizendo que hoje vai mudar o teu cativeiro, Deus hoje está dizendo que a glória da segunda casa será maior que a primeira, Deus está dizendo que aonde que você teve desonra, você vai ter dupla honra. Resumindo, eles usam as mesmas mentiras, os mesmos versículos bíblicos para dizer que foi Deus que falou. Fora os adivinhos que estão dentro das igrejas. Está pregando, para Deus me revela aqui que tem 5 pessoas aqui com dor de cabeça. Deus me revela aqui que 10 pessoas hoje, ó, que estava arrumando para vir para a igreja, disse assim: Deus, fala comigo hoje no culto. Não existe profeta. Lucas capítulo 15, 16, diz que a lei e os profetas duraram até João Batista. E no livro, não sei se é de Marcos ou Mateus, vai dizer assim, que é nascido de mulher. O último profeta foi João Batista. Passou disso é gambiarra, passou disso é charlatanismo, passou disso é mentiroso. Então, esses adivinhadores de altares, irmãos, os adivinhadores de altares e os de live aqui, ó, que são usados por espírito de engano, por isso que Paulo escreveu para Timóteo assim, ó, escreveu, o Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, diz expressamente que no últimos tempos muitos apostatarão da fé, por darem ouvido a espírito de engano e a doutrinas de demônio. Concordo, meu amigo, vi esses pastores que eram para ajudar e viriam as coisas. Desse jeito, estão brincando com o evangelho, exatamente. Então aqui nessas lives aqui está cheio de adivinho, usado por espírito de engano. Nos altares da igreja está cheio de adivinhos. Irmãos, vocês já perceberam uma coisa? Não sei se vocês aí já foram, que eu já,
participei de igreja que tinha esses movimentos, que tinha pandeiro, tinha tabaco, esses corinhos de fogo, que eles chamam de louvor a Deus, que não louva a Deus em nada. Vocês já perceberam que os falsos profetas, os adivinhadores, os tais reveladores, só na hora que eles escutam o pandeiro tocar, o movimento que eles começam a entregar a revelação, vocês já perceberam isso? Se pode cantar um louvor de adoração a Deus, onde pessoas derramam lágrimas, sentindo a presença do Espírito Santo, o Deus deles não revela nada. Mas eles escutar um batuque, eles escutar um pandeiro, um atabaque, escutar um corinho que eles falam que é corinho de fogo, que é adoração a Deus, que não tem nada a ver com louvor a Deus, a cantar, eles começam a entregar mentiras. Vocês já perceberam isso? Olha como Satanás, presta atenção para você ver como é que Satanás age. Olha para você ver. Quando a pessoa está ali ouvindo um louvor de adoração a Deus, que Deus quebranta a alma daquela pessoa, a pessoa sente a presença do Espírito Santo, Satanás não usa isso para entregar a revelação. Por quê? Porque Satanás sabe que eles estão cheios da presença do Espírito Santo. Mas quando começa aquele movimento na igreja, que começa o batuque ali, atabaque, pandeiro, aqueles corinhos, porque você não entende nada de sua revelação. Aí que o povo está ligado no movimento, veja só, aí Satanás começa a entregar mentira através deles, para enganar. Ele sabe a hora oportuna, irmão, para fazer, para agir. Satanás não é idiota não, irmãos. Quando a pessoa está cheia da presença, quando a pessoa está derramando lágrimas na presença de Deus, ele não usa nenhum mentiroso para entregar mentira, porque ele sabe que se for entregar mentira, a pessoa pode ser desmascarada e pode talvez até manifestar. Mas quando está o movimento, tabaque, pandeiro, que é barulhada, que é bagunçada na igreja, porque Paulo nos ensinou que as coisas de Deus é com ordem e decência, que aqueles corinhos de fogo que não tem ordem nem decência. Quando começa aquela bagunça, Satanás começa a usar os mentirosos, os adivinhos, os tais profetas. Vocês estão entendendo como que Satanás trabalha? E hoje nós estamos longe disso não, livre disso não, irmão. As igrejas estão cheias desse tipo de fingimento, exatamente. As igrejas estão cheias de espírito de adivinhação. Aqui, Deus me revela, veja só, Deus me revela, fala assim com a pessoa, levanta aí. Deus me revela isso de você, para você saber que é Deus que está falando. Seu nome é fulano de tal, fala o nome da pessoa, e a pessoa, desaba. Seu CPF é tal. Aí a pessoa, Agora eu pergunto para você, qual é o interesse de Deus? O que acrescenta na tua vida Deus revelar teu nome e teu CPF, sendo que é coisa que você já sabe? Não, o seu CPF, todo mundo praticamente sabe o nome do CPF de cor. Todo mundo praticamente todo mundo sabe seu nome. Deus revelar seu nome e seu CPF vai acrescentar o que na tua vida? Isso que eu quero entender, irmão. Vai acrescentar o que na tua vida, irmão? Vocês estão entendendo como que eles sabem? Exatamente, você sabe, tá vendo como é que eles sabem manipular as coisas? Eu não vejo esses tais profetas, veja só. Eu não vejo esses tais profetas, esses tais reveladores de altar, dizer assim, irmão, levanta aí. Deus está mandando dizer para você largar aquela mulher, aquela amante. Mulher, Deus está mandando você largar aquele amante. Isso eu não vejo eles entregar. Eu não vejo eles falar assim, aqui, você estava sentado aí agora, você falou em pensamento com Deus, porque somente Deus consegue saber do nosso pensamento. Porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Você estava sentado aí agora, você falou com Deus, Senhor, será que aquele homem que está no altar é servo de Deus? E Deus está me revelando. Por que você não vê falar isso? Que você tem certeza que muitas das vezes dentro de uma igreja, escutando um outro lá, entregar revelação e blá 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 blá, já falou, Senhor, é o Senhor que está falando na boca daquele homem? Falou em pensamento. Praticamente todo mundo que está aqui já fez isso. E por que o tal revelador não falou o que você pensou? Porque não provém de Deus, irmãos. Não provém de Deus. Sabe o que João escreveu lá na sua primeira carta, no capítulo 4? Amados, não creiais em qualquer espírito, mas antes provai-o, porque muitos falsos profetas têm andado pelo mundo.
Vocês estão entendendo? João está mandando. João era quem? João foi o amado de Cristo. João foi aquele apóstolo que colocou a sua cabeça no peito e ouviu as batidas do coração de Cristo. Ele disse: não creiais em qualquer espírito, mas antes provai-o, porque muitos falsos profetas têm andado pelo mundo. Vocês estão entendendo, irmãos? Não estou aqui, irmãos, para falar de quem é usado dessa forma ou daquele outro. Eu estou falando aqui dos falsos profetas, porque a Bíblia manda nós julgarmos segundo a reta justiça de Deus. E se a Bíblia fala que a moça tinha um espírito de adivinhação, e quando o espírito do corpo que era um espírito maligno, ela parou de adivinhar, eu tenho base bíblica para dizer que 99% dos homens e mulheres que ficam nessas lives entregando revelação e em cima dos altares são usados por espírito de engano. Amém, meu querido? Vai com Deus, Deus abençoe, viu? Vocês estão entendendo, irmãos? E o pior de tudo, irmãos, tem pessoas pagando para ouvir mentira. O mais dificultoso é isso, pessoas pagando para ouvir mentira. Entra nas lives aqui, o charlatão diz assim, ó, fulano de tal, entra em contato comigo no meu WhatsApp, no particular, que eu tenho algo de Deus para entregar para você. Aí a pessoa vai entrar em contato com o irmão, né? Seja no WhatsApp, seja no direct aí, ó. O irmão fala, ó, no momento que você estava na live, Deus me mostrava algo muito pesado na tua vida. Ele está querendo te dar um livramento. Ele está querendo, não é ele vai te dar, não. Só que Deus manda te dizer que é para você fazer um propósito com Deus aqui agora. Eu vou passar o número do meu Pix para você. Você vai fazer um propósito de sacrifício. Aí fala, se você achar que R$500 para você é um sacrifício, faça um propósito de sacrifício, que Deus vai trabalhar na tua vida. Faz uma lavagem cerebral na cabeça daquela pessoa. A pessoa, por imaginar, porque não conhece Bíblia, porque é leigo na Bíblia, né? Porque Oséias 4,6 diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, o conhecimento é a palavra. Essas pessoas leigas na Bíblia, sem conhecimento bíblico, pagam os R$500, talvez até sem ter, pede emprestado, paga, o profeta entrega uma mentira, a irmã já passou por isso, ó. Verdade, tem um aqui no TikTok que faz isso aí, tá vendo? Eu não estou mentindo, irmão, tá vendo? Tem muito lobão, né? Então a pessoa que acha que fogueira santa queima até os neurônios, exatamente. Então a pessoa acha, pressão, que aquele sujeito, aquela mulher está sendo usada por Deus, paga para escutar uma mentira, e o pior de tudo, irmãos, agora isso aqui, escuta mentira, sabe o que diz depois de ouvir mentira? Amém. Você sabe o que significa amém? Amém significa que assim seja. A Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Preste atenção, isso que é muito forte. Quando você ouve uma profecia, uma revelação, e você diz amém, você está concordando, está dizendo que assim seja. Se você ligou na terra, está ligado no céu. Então está ligado no mundo espiritual. Então a pessoa escuta uma mentira, aceita aquela mentira, liga no mundo espiritual, e o que é que a pessoa faz? Em vez de trazer bênção para a tua vida, traz maldição. Tem um bispo que está vendendo oração. Minha querida Geraldo, então falou Geraldo. Ele está vendendo oração, amém? Jesus Cristo nunca mandou você pedir oração para aquilo ou para aquele outro, sabia? Ele diz assim no seu livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, tudo que você pediu, Pai, em secreto, Ele te dará publicamente. Por que esse povo acha que a oração do fulano é melhor que a dele? Se você tem comunhão com Deus, se você tem vida com Deus, por que a oração do fulano é melhor do que a sua? Claudinei, Lourdes Mineiro, eita glória. Quem está me ajudando, irmão Claudinei? Quem está me ajudando, irmão Claudinei? Não estou entendendo direito, não. Glória a Deus. Então, irmãos, se você tem vida com Deus, se você tem intimidade com Deus,
Se você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, a oração minha, do pastor Claudinei que está aí assistindo, do seu pastor, da missionária, do apóstolo, do fulano, do ciclano, não é melhor do que a sua. Deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Tem pessoas que Deus usa de forma diferente. Tem pessoas que Deus deu o dom da cura. Presta atenção, o dom da cura. E a pessoa está enferma, que lá no... onde que fala? Efésios, parece que quando tiver alguém enfermo, chama o presbítero, vai até aquela pessoa, unja com óleo e faz a oração de fé para aquela pessoa ser curada. Conhecer uma pessoa que faz propósito na fogueira, deu 10 mil, nunca alcançou nada e ficou na pobreza. Tá vendo? É isso aí. Em vez da pessoa melhorar, vai trazer mais maldição. Então veja só, tem pessoa que tem o dom da cura. Amém? Você ora, Deus ouve a sua oração, você não tem o dom de cura. Você pedir, você é a favor ou contra o sistema religioso? Ó, Arildo, 99% contra, de muita coisa que acontece. Amém? Então vem cá, você pedir uma pessoa que tem o dom da cura fazer uma oração para você, é uma coisa. Você pedir uma pessoa que tem autoridade e dom de expulsar demônio para expulsar o demônio de alguém é uma coisa, mas a oração de ninguém é maior do que a sua. O próprio Jesus nos ensinou isso. É tanto que ele vai falar, quando for orar, entra no teu quarto, fecha tua porta, tu pediu o Pai em secreto, ele te dará publicamente. Então ele vai fazer, preste atenção, uma oração modelo para que nós entendamos como nós devemos orar. Ele vai começar lá, Pai nosso que estás no céu. Para mim e para você, quando nós começarmos a fazer a nossa oração, nós falamos direto com ele, Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor que está no céu. Aí ele fala, santificado seja o vosso nome. Para nós fala, Senhor amado, Tu és santo, Tu és poderoso, há poder no Teu santo nome. É isso aí a oração modelo Pai Nosso. Deus não mandou eu e nem você orar Pai Nosso. É tanto que no mesmo capítulo, livro de Mateus capítulo 6, ele vai dizer que quando nós ficamos... que Deus não ouve quem fica com vãs repetições, porque ficam com vãs repetições achando que será ouvido. Ou seja, se nós ficarmos orando, Pai Nosso está no céu, Pai Nosso está o dia todo, nós vamos ficar repetindo a mesma coisa e nós não seremos ouvidos. Vocês estão entendendo? A vã repetição se torna reza. E Deus não ouve a reza, Deus ouve oração. É isso que a Bíblia nos ensina. Exatamente, Beth. Mas vamos continuar aqui, irmãos. Vamos continuar a mensagem. Nós estávamos falando do espírito de adivinhação. Esta moça, ela era usada por um espírito de engano. Por um espírito que fazia adivinhações e todo mundo achava que ela tinha um... Se o povo aprender a examinar as escrituras, eles nunca caem nessas malas. Isso é com certeza, pastor Claudinei. A Bíblia mesmo diz assim, ó, examinar as escrituras, porque cuidar de ter nela a vida eterna. Diz mais... Errai por não conhecer as escrituras e o poder de Deus, porque elas testificam de mim. Mas a reza é uma oração? Não. Reza são vãs repetições, que assim diz a Bíblia. Não estou aqui, Joana, querendo julgar a religião de ninguém, porque a Bíblia diz que a religião pura e imaculada para Jesus, está escrito no livro de Tiago 1,27, é ajudar e visitar órfã, viúva e fugir das coisas mundanas. Mas eu não quero julgar religião, mas toda religião que faz reza para Maria, para São Pedro, São João, para São José, está fora da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Maria não tem poder sobre nada, João, Pedro, José, nenhum desses daí não tem poder nenhum de levar nossa oração para Deus, para interceder por nós. Nós temos, a Bíblia diz, tudo quanto pedir ao Pai, em nome do Filho. Quem é o Filho? Jesus. Com fé recebereis. Amém? Exatamente, é por isso, meu querido, eu prego muito sobre isso aí. Práticas do Velho Testamento que estão sendo usadas hoje nas igrejas. Até mesmo pastores usando quipá, usando talit no pescoço, que é coisa judeu. Jesus era judeu, mas trouxe o cristianismo. Então os cristãos estão querendo copiar o judaísmo. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Reza e oração repetitiva, exatamente. A paz, irmã Ana. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Pastor Claudinei que está me ensinando. Amém, Lourdes. Isso aí é homem de Deus, viu? Esse Claudinei aí é homem de Deus. Eu tive o prazer, já conheci ele aqui na live, tive o prazer de sexta-feira estar ao lado dele. Ele foi comigo numa cidade aí que eu fui pregar lá. E eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Ele esteve aqui na minha casa.
e eu tive o prazer de saber, né, quem ele é de verdade, que a Bíblia diz que quem é do Espírito identifica com quem é do Espírito. Então eu pude ter o prazer de conhecê-lo como, primeiramente, como uma pessoa bacana, um homem humilde, simples, mas um homem cheio da presença de Deus. Verdade, eu vi os dois. Amém, viu o vídeo nosso, né? Glória a Deus. Então, irmãos, vamos continuarmos aqui o que nós estávamos, onde eu parei. Aquele espírito que fazia revelações, amém. Amém, meu amigo, meu irmão Claudinei. O espírito que fazia revelação, o espírito que entregava profecia para aquele povo, era um espírito de engano. Era um espírito de engano. Então aquele espírito de engano foi tirado do corpo. Amo as suas pregações, amém. Eu fico alegre de saber que as minhas pregações falam com pessoas. Amém? Então aquele espírito que fazia que revelação, profecia, sai do corpo daquela jovem. E quando aquele espírito sai do corpo daquela jovem, a Bíblia diz que os seus senhores, os homens que usavam ela para ganhar dinheiro, né, fica enfurecido, porque ali havia secado a sua fonte de renda. A sua fonte de renda secou. Então eles ficaram nervosos. O que eles fizeram? Para mim existe 3 santos, o Pai e o Filho, somente eles, Geraldo. Eles pegam Paulo e Silas, levam para a praça daquela cidade. A Bíblia vai dizer que eles foram açoitados, eles apanharam, irmãos. E antigamente, na cultura antiga, os açoites eram feitos com chicote e com varas. Amém? Imagina uma vara igual na minha época de criança existia que existe até hoje, né? A vara de marmelo. Porque nossa mãe, nosso pai nos corrigia com essa vara. Que hoje não pode mais corrigir um filho, sendo que a Bíblia diz assim, olha, se o teu filho errar, corrija ele com a vara, para que ele não volte a errar de novo. A Bíblia manda, mas hoje não pode. Você castigar um filho com a vara de marmelo, deixar marca, igual já tinha muito vergão pro corpo, hoje se chamar a polícia dá um problema danado. Mas imagina só, nós precisamos pedir a Deus o dom de discernimento. Verdade, Maria? Então, irmãos, imagina uma vara que não quebra, tipo um marmelo, da grossura de um dedo, a pessoa sendo, apanhando com aquilo. Quantos vergões vai dar no corpo, quantas feridas vai abrir. E Paulo e Silas passaram por isso. Paulo e Silas apanharam, porque expulsaram o espírito que fazia adivinhação. Expulsaram o espírito que fazia. Eu corrigi meus filhos com essas varas, todos virou gente. Tá vendo? É isso aí, Beth. Então o espírito que entregava. Eu vou fazer uma conjectura, irmão. Conjectura é você falar algo para trazer para os dias de hoje. O espírito que estava no corpo daquela mulher, que entregava que fazia live, entregava revelação e profecia, saiu. Eles saindo, os donos daquela mulher, os senhores que ganhavam dinheiro, ficaram nervosos. Levaram Paulo e Silas para a praça daquela cidade e os açoitaram com varas, talvez chicote. Depois dos dois ter apanhado, com os corpos cheios de vergões, talvez sangrando, sentindo dor por todo o corpo, a Bíblia diz que eles foram levados. E colocados dentro de uma cela. Mas se você pegar a história bíblica aqui, irmãos, olha que interessante, não puseram eles na primeira nem na segunda cela do cárcere, colocaram na última cela, lá no finalzinho, e colocaram um carcereiro, irmão, para vigiá-los. Colocaram um carcereiro ali para ficar de olho neles. A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas, além de ter colocado na última cela, ainda foram amarrados. Imagina você com os corpos, todo sentindo dor, todo marcado, cheio de vergão, sangrando, amarrado, pé e mão, de forma que vocês não podiam fugir. Se fosse eu e você, preste atenção, se fosse eu e você, passado por essa situação, igual eu e o pastor Claudinei fomos para a cidade de Lafayette nesse final de semana, na sexta-feira, se fosse eu e ele no lugar de Paulo e Silas, nós íamos estar sentindo dor,
amarrado, todo machucado, e um falando pro outro: ô pastor Carlos, foi só nós expulsar o demônio, o que aconteceu com nós? Aí eu falo: Claudinei, será que Deus está nesse negócio, Claudinei? Por que Deus permitiu nós dois apanhar de jeito só porque nós expulsamos aquele espírito que fazia adivinhação na vida daquela moça? E o Claudinei dizia para mim: eu acho que esse negócio não tem Deus no negócio não. Eu acho que nós não devíamos ter mexido com aquilo. Resumindo, nós íamos murmurar contra Deus. Nós íamos falar que não foi Deus que nos usou. Mas só que quando nós voltamos no livro de Atos Apóstolos, capítulo 9, versículo 16, o que Jesus falou para Ananias? Eu vou mostrar para ele, aí eu arrupiando tudo aqui, ó, o quanto vale sofrer por amor a meu nome. Jesus estava dizendo para Ananias: Ananias, para Paulo fazer a minha vontade, ele vai apanhar. Para Paulo fazer a minha vontade, ele vai ser jogado de um precipício. Se você pegar a história de Paulo, Paulo foi pregado no lugar, lançaram ele de cima do precipício. Acharam que ele estava morto. Para Paulo fazer a minha vontade, ele vai ser naufragado. O navio que ele vai estar vai naufragar. Para Paulo fazer a minha vontade, ele vai ser picado por uma serpente. Resumindo, Jesus estava dizendo para Ananias: ei, Ananias, quem quiser fazer a minha vontade como Paulo vai fazer, quem quiser pregar a minha palavra, vai passar situação difícil. Vocês estão entendendo? Jesus disse: eu vou mostrar para ele quanto vale sofrer por amor a meu nome. Só que a Bíblia não diz que Paulo e Silas murmurou. Só que a Bíblia não diz que Paulo e Silas indagaram alguma coisa. Pelo contrário, a Bíblia diz que Paulo e Silas começaram a orar e louvar a Deus. Machucado, sentindo dores, sangrando, amarrado. Um orava e o outro louvava. Imagina ali Paulo, tipo assim, orando: Senhor, obrigado por essa situação que eu estou passando. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por isso que eu estou passando, mas eu passarei por isso várias vezes, se for por amor a teu nome. E agora imagina Silas do lado, cantando: quão grande és tu, quão grande és tu. Imagina, irmãos, fala a verdade, qual cristão na modalidade nos dias de hoje que passar por situação dessa irá adorar a Deus? Qual cristão pode até orar? Passar por situação dessa, o cristão pode até orar: Senhor, por que você está me permitindo passar por essa prova? Olha, Senhor, a situação que eu estou. Senhor, por que o Senhor permitiu esses homens pôr as mãos em mim? Não, esse Ananias não é o medo de Safira, não, irmã. O Ananias e Safira são um casal que mentiram para os apóstolos, venderam um terreno e mentiram o valor e eles morreram. Esse Ananias, que a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 9, era um discípulo que orou para Paulo para que ele voltasse a enxergar. Então, irmão, nos dias de hoje, qualquer cristão, se passar para a situação dessa, ele poderia até orar, mas a oração dele é indagando a Deus, perguntando a Deus por que Deus estava permitindo ele passar por aquilo. Mas louvar a Deus ninguém ia louvar, não. Mas os dois louvavam e oravam. A Bíblia vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 26. Preste atenção. Atos dos Apóstolos, 16, versículo 26. Por volta da meia-noite, houve um grande terremoto, e todas as portas se abriram, e todas as correntes foram quebradas. Veja só, enquanto eles louvavam, enquanto eles oravam, Deus entrou dentro do cárcere, quebrou as correntes que os prendiam e abriu todas as portas dos cárceres. Toda a cadeia, irmão, a cadeia inteira, as portas se abriram. Mas o mais interessante, irmãos, que a Bíblia vai dizer que quando as portas se abriram, as correntes caíram, o carcereiro que estava ali para vigiar, estava dormindo, acordou, que ele estava cochilando. E quando ele acordou, ele pensou consigo: certamente eu vou morrer, porque ele viu todas as portas abertas, todos os presos foram embora. E a Bíblia diz que ele tirou sua espada para suicidar-se. Mas quando ele fez isso, ele ouviu uma voz que veio lá da última cela, a voz de Paulo dizendo: ei, não façais isso com tua vida, porque todos nós estamos aqui. Você já pararam para refletir nisso aí, irmãos? Os presos que estavam presos naquele cárcere, na hora que as portas foram abertas, eles tudo poderiam ter fugido. Mas quando eles viram o milagre,
quando eles viram o que aconteceu com Paulo e Silas, eles foram até onde estava Paulo e Silas para ver de perto o milagre que Deus havia feito na vida deles. Quem está entendendo aí, irmãos? Gente, a palavra de Deus é coisa fora do normal, irmãos. Com certeza, irmão, tinha preso ali que imaginava fugir daquele lugar. Tinha preso ali que imaginava ser solto. E no momento que as portas se abriram, ele teve a chance de fugir. Mas a Bíblia diz que eles foram aonde estava Paulo e Silas e ali eles estavam vendo de perto o milagre que Deus fez na vida daquele homem. Mas o mais interessante, irmãos, quando Paulo diz, não faça isso com a tua vida, porque estamos todos nós aqui, nós temos que voltar um pouquinho na palavra. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam navegando, Paulo teve uma visão que um homem da Macedônia disse para ele, venha para cá, nos ajude. Então ele entendeu que era o próprio Deus mandando eles ir até Filipe, até Macedônia. E quando Paulo e Silas diz para este homem, não faças nada, venha que nós estamos todos aqui, a Bíblia diz que este homem veio aonde estava Paulo e Silas e viu o milagre de perto. É isso aí, irmã. E a Bíblia diz que este homem levou Paulo e Silas para a tua casa. Veja só que o milagre, irmãos. Levou Paulo e Silas para a tua casa, curou-lhe as feridas, né? Deve ter colocado um óleo, um unguento nas feridas. E disse para Paulo e Silas, o que eu faço para receber este seu Deus? A resposta de Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Creia no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. E a Bíblia diz que então todos da sua casa foram batizados. Aí eu rupiando todo aqui, irmãos. E todos da tua casa foram batizados. Irmãos, olha que como que uma palavra, através de uma palavra, A16, 31, é 31, é 35, eu falei 35, meu irmão. Veja como uma palavra tem dois sentidos. Primeiro, Jesus diz que, vou mostrar para ele quanto vale sofrer por amor a meu nome. E depois, em uma visão, Paulo vê um homem da Macedônia chamando ele para ajudá-lo, porque Deus tinha propósito na vida do carcereiro e da família. Você sabia que para salvar uma alma, para salvar uma família, Deus vai permitir você passar por situação difícil? Paulo e Silas precisou apanhar, Paulo e Silas precisou ser preso para que a família do carcereiro se convertesse a Jesus Cristo. Vocês estão entendendo, irmãos? É por isso que eu nunca eu vou murmurar, tipo assim, preste atenção, se eu estiver indo para algum lugar, meu carro quebrou, eu não vou murmurar, com Deus não. Por quê? Talvez que foi um livramento que Deus quebrou o meu carro, porque Deus sabia que se eu continuasse, lá na frente poderia acontecer algo pior. A gente nunca deve murmurar porque que acontece, porque sempre depois de algo que acontece conosco, é porque Deus tem algo, Deus já, como que eu posso dizer? Já preparou algo para nós lá na frente. Paulo e Silas precisou passar pelo processo de apanhar, de serem machucados, de serem presos para a família do carcereiro ser salvo. Vocês estão entendendo? Foi preciso isso acontecer, porque é o seguinte, irmãos, a Bíblia diz que passarão céus e terra, mas palavras de Jesus nunca irão passar. E se o plano de Deus na vida do carcereiro e da família, se Deus já tinha plano, aquele plano ia se concretizar, mas para que ele se concretizar, foi preciso Paulo e Silas passar por aquele processo. E assim na tua vida, na tua casa, na tua família. Se Deus tem plano na vida do teu marido, da tua esposa, do teu filho, minha querida, meu querido, tenha certeza que aconteça o que acontecer, mas no tempo de Deus o plano será concretizado. Irmãos, eu já dei meu testemunho aqui. Irmãos, eu desviei da presença de Deus na minha adolescência. Eu ouvia muita gente falar, você vai pregar minha palavra. Eu ouvia muita gente dizer, Deus está falando que você será isso, você será aquilo. Mas eu ficava na igreja algum tempo e saía. Até que chegou o dia de Deus concretizar na minha vida o plano dele. Eu fui mais de 10 anos de casado.
Mais de 10 anos de casado, eu no boteco bebendo, minha esposa indo para a igreja, orando pela minha vida. Mas ela não desistiu de mim, porque ela sabia que o plano de Deus um dia ia se cumprir. E hoje eu estou aqui, pregando a palavra de Deus. Hoje eu estou aqui fazendo a vontade de Deus, compartilhando com os irmãos a revelação que Deus colocou em meu coração através da palavra. Se ela tivesse desistido de mim lá atrás, talvez hoje eu não estaria aqui, mas nós temos que entender que quando existe plano na vida de alguém, Satanás pode até tentar atrapalhar, mas não atrapalha. Vocês lembram de José? Qual que era o plano de Deus na vida de José? Honrar ele perante pai, mãe e irmãos. Ele teve um sonho que os feixes de trigo dos irmãos se curvavam perante o dele. Ele teve um sonho que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante ele. Deus estava mostrando para José que a sua família teria que prostrar perante ele. Que Deus estava mostrando para José que a sua família um dia ia ver que que Deus ia colocar José acima dele. Mas o que aconteceu? A inveja, o ciúme entrou no coração dos irmãos. Satanás colocou no ouvido dos irmãos: ei, joga ele na cisterna que ele vai morrer aí. E Satanás pensando consigo mesmo que se Deus falou que vai honrar ele perante a família, ele morrendo na cisterna, acabou. Não vai acontecer nada. Só que, aleluia, a Bíblia diz que um dos seus irmãos: ei, peraí, nós não podemos derramar o nosso próprio sangue. E o que nós vamos ganhar se ele morrer dentro da cisterna? Vamos tirar ele daí, vamos vender ele como escravo. Satanás ali, imagina Satanás agora tirando ele do buraco e vendendo ele para o Egito como escravo. Aí agora que acabou mesmo. O que Deus falou que ia acontecer, o plano de Deus na vida dele jamais vai acontecer. Acabou. Só que a Bíblia vai dizer que ele foi vendido como escravo para o Egito. Até como escravo ele foi honrado, porque a Bíblia diz que tudo que ele punha a mão prosperava. Quando a mulher de Potifar tentou contra a vida dele, inventou uma mentira contra a vida dele, que ele foi levado para o cárcere, até dentro do cárcere Deus usava ele. Por quê? Porque ele se tornou chefe daquele cárcere. Ele se tornou carcereiro dos presos. E a Bíblia vai dizer que ali ele interpreta o sonho do padeiro, sonho do copeiro. 2 anos depois ele interpreta o copeiro lembrou, porque o faraó estava sem dormir, estava preocupado com o sonho dele, lembrou de José, manda chamar José. José vem na presença do rei, traz a tradução do sonho do rei. O irmão, é Bíblia pura, o evangelista Sérgio Alencar. Quando o rei viu que José interpretou seu sonho, disse assim: não tem ninguém por aqui, não tem ninguém nessas terras que tenha capacidade deste homem. Eu vou colocá-lo à frente dos meus trabalhos. A Bíblia diz que o faraó tirou seu anel de sinete, colocou no dedo de José, que anel representa autoridade, irmãos. O anel na Bíblia representa autoridade. Você lembra do filho pródigo? Quando ele chegou na casa do pai dele mandou colocar roupas novas, calçado novo, e colocou no seu dedo um anel, que anel simboliza autoridade. O faraó tirou o anel do dedo, colocou no dedo dele a autoridade e disse: aqui no meu reino, só eu sou maior que você no meu trono. E a partir de hoje tu será chamado Zafenat Paneia, que significa o provedor, e você será governador do Egito. Oh, glória! Tá vendo, irmão? Satanás tentou atrapalhar o plano de Deus na vida de José, e foi pelo contrário. Quando Satanás achou que estava atrapalhando, estava dando um empurrão para Deus cumprir na vida de José o que Deus já havia prometido. Então é assim, meus irmãos. Deus tinha plano na vida do carcereiro. Foi preciso Paulo e Silas passar por um processo para que o plano fosse concretizado. Eu digo para ti nessa manhã não, nessa tarde de domingo: se Deus te prometeu algo, se Deus falou contigo que vai tirar teu marido da cachaça, teu filho da droga, se Deus falou que vai mudar a história da tua família, persevera um pouquinho, continua firme, não murmura não. Não murmura, que lá no livro de Filipenses a Bíblia diz assim: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Murmura não. Tá difícil? Continue. Tá apertado? Continue. Porque no tempo de Deus, quando Ele dá a palavra de vitória, você vai receber na tua mão aquilo que Ele prometeu. Lembra de Daniel, irmãos?
Daniel orava, esperando algo de Deus, 20 dias orando. 20 dias o anjo descia para entregar a bênção, os demônios interceptavam os anjos nos ares, os anjos voltavam. Mas quando terou 21º dia, Deus falou, agora chegou a hora, Daniel. Hoje eu entrego na tua mão o que você está pedindo. Só falou assim, Arcanjo Miguel, desce lá, contenda com aqueles demônios, porque hoje o meu céu vai receber a tua vitória. E a Bíblia diz o quê? Que os anjos desceram e Daniel recebeu a tua vitória. É desse jeito, irmão. No tempo de Deus, Eclesiastes 3:1, todo propósito debaixo do céu tem um tempo determinado por Deus. No tempo de Deus não existe nada que impeça Deus fazer na tua vida, na vida da tua casa, da tua família, o que Ele prometeu. A promessa cumpriu 13 anos, exatamente, minha irmã. 13 anos depois, irmão Sérgio, é como aconteceu com Davi, né? Davi foi ungido a rei de Israel. Tentar de todo tipo fazer com que Davi não se sentasse no trono, mas 17 anos depois ele sentou. Ou seja, irmão, no tempo de Deus, tudo vai acontecer. O plano de Deus não cai por terra, a palavra de Deus não cai por terra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou que isso vai acontecer, irmão, acabou. No tempo dele acontece. Ô irmão, aí o homem tem Bíblia mesmo, é? Glória a Deus. Irmãos, quem entendeu a mensagem desse dia de domingo? Quem entendeu que vale a pena sofrer por amor ao nome de Jesus? E quem entendeu que para Deus fazer algo, Deus cumprir uma palavra, Deus cumprir o plano dele na vida de alguém, de repente eu e você vamos passar por um processo difícil, mas o plano de Deus será cumprido. Quem entendeu isso aí, irmãos? Deixa seu amém em nome de Jesus. Ninguém entendeu, irmão? Não acredito que foi só a irmã Lourdes que entendeu. Ninguém entendeu que vale a pena sofrer por amor de Jesus? A Beth entendeu, glória a Deus. Marli. Ó, Marli, tudo bem contigo? Sabia que você estava vindo, Deus te abençoa. Amém, amém. Ó, glória a Deus, os irmãos entenderam o mistério. Então, irmãos, é desta forma que Deus trabalha. É desta forma que Deus trabalha. Quando você ouvir um evangelho pregado aí, que você é filho de Deus, que você tem a obrigação de viver bem, vem pregar aqui em Unaí. Irmã, é só fazer o convite que nós estamos aí. Só fazer o convite. O Claudinei me conhece. Para a honra e glória de Cristo, eu nunca cobrei um centavo para pregar a palavra de Deus. Como é uma cidade longe de onde eu moro, se os irmãos da igreja me ajudarem no combustível e alimentação, se for preciso eu dormir aí, me dar um lugar para me dormir, é só falar que eu estou indo. Amém? Amém. Glória a Deus, evangelista Sérgio. Amém o evangelho pregado por você, pastor. Obrigado, Maria da Gra Mendes. Amém. Amém, minha querida. Pode falar aí, se de repente até o pastor Claudinei vai comigo. Nós estamos aí para fazer a obra de Deus. Amém? Não faça a obra de Deus. Vocês veem que as minhas lives aqui, ó, eu nunca pedi presentinho para ninguém, nunca coloquei meta. As lives que eu faço é para pregar a palavra de Deus, é para alcançar corações, né? Na sexta-feira, eu e o Claudinei estivemos na cidade de Lafayette. Foi uma bênção com uma pessoa que estava fora da presença de Deus, retornou para a presença de Deus, e é isso aí. O que nos motiva a fazer a obra de Deus é isso aí. Os irmãos ouvirem a palavra, guardar a palavra no coração e ver que Deus pode mudar a história. Amém? Então, irmãos, como toda live que eu faço, quando eu termino de pregar a palavra, eu vou abrir aqui agora um espaço para os irmãos fazer pergunta. Amei a pregação, você é uma bênção. Obrigado, irmã Clarice, Deus te abençoe. Clarice Ribeiro, ó, assino Ribeiro também. Meu nome é Carlos Ribeiro Braga. Então eu abro um espaço aqui agora, depois da pregação, para tirarmos dúvida. De repente você tem alguma dúvida da palavra. Ô pastor, eu ouvi uma pregação falando sobre isso, eu não entendi, eu achei que não é isso que a Bíblia diz. Qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem, irmão, se vocês quiserem fazer a pergunta aí, estou aqui para tirar sua dúvida. O Claudinei está aí,
um grande homem de Deus. Estou vendo que aqui também nós estamos o evangelista Sérgio, que conhece muito a palavra. Então, se você tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta, que nós estamos aqui para responder. Mas responder dentro da Bíblia. Viu, irmão? Não vou falar nada que eu acho, que eu imagino, que eu entendo, não. O que a Bíblia diz. O que eu não souber responder também, eu sou humilde para dizer, não, felizmente eu não sei responder. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, aproveite esse espaço aí que nós estamos aí para isso. Exatamente, evangelista. Biblicamente, eu acho, é o que eu entendo, não. A Bíblia diz é isso e isso. Porque a Bíblia diz que a palavra do homem é sim, sim, não, não. Passou disso, não provém de Deus. Né? Então é sim ou não. Quem vai fazer a primeira pergunta aí, irmãos? A paz, Senhor, tem como jogar a morte no lago de fogo? Tem como jogar a morte no lago de fogo? Ô, meu amigo Reinaldo, a Bíblia diz, teologicamente, biblicamente, contextualmente, amém. A Bíblia diz que o falso profeta, o anticristo e o inferno será lançado no lago de fogo. Amém? Se eu estiver errado aí, meus irmãos, me corrijam. Os irmãos aí que são peritos em Bíblia. A morte depois do dia do juízo, ela não existirá mais. Por quê? Quem for lançado, Apocalipse 20, quem for lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, vai ser uma morte eterna. Né? O sofrimento eterno, onde haverá choro, ranger de dente. Mas quem for levado para a glória, não haverá choro, não haverá dor, não haverá morte. Então, é isso aí, não tem como lançar a morte. A morte vai desaparecer, que é a morte física. Aí vai vir a morte espiritual, que é a pior, né? Boa tarde, como você entende que Deus escolheu só uma nação para revelar a luz da luz? Ô Pedrita, como você... A Pedrita é... não, é a outra herdeira. Como você entende que Deus escolheu a nação? Eu falei isso aqui no princípio da minha pregação, porque Jesus veio para a nação de Israel, correto? E eu preguei sobre Paulo hoje, e Paulo é o pregador dos gentios. Se nós conhecemos a palavra de Deus hoje, é através de Paulo, porque o Novo Testamento tem 29 livros, e 13 foi escrito por ele, né? Então veja só, a Bíblia mesmo diz que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E ele diz que todo aquele que me aceitar, eu darei o poder de ser chamado filho de Deus. Então Paulo, vou ler para você João 1,11. João 1,11, deixa eu ver se eu sei de cor aqui. E o verbo se fez carne e habitou no meio dos... Não é isso não, vou ler aqui. Mas, presta atenção, e através de Paulo os gentios conheceram a palavra, e todo aquele que conheceu a palavra e aceitou Jesus, foi chamado de filho de Deus, se tornou filho de Deus, na verdade. Então, a palavra de Deus é para todos nós. No princípio era só para as ovelhas perdidas de Israel, mas hoje não. Vamos ler aqui. Veio para o que era seu, né? Exatamente. Mas os seus o rejeitaram. Ela falou João 11:12. Vamos lá. João 11:12. Vamos lá, vamos ver o que está escrito aqui. Veio para que era seu, e os seus não o receberam, mas todo quanto receberam deu o poder de ser feito filho de Deus. Foi o que eu falei, eu só não sabia de cor aonde estava escrito. Mas Jesus veio para as ovelhas perdidas. É tanto que quando ele escolheu os 12 apóstolos lá em Mateus 10, ele diz, eis que vos dou autoridade sobre todo espírito maligno e toda enfermidade. Ide atrás das ovelhas perdidas de Israel. E pregar, oh meu Deus. Oh meu Jesus, vou ler aqui. Mateus 10, vamos lá. O que eu quero te dizer para você. Ele vai mandar ir atrás da ovelha perdida de Israel, né? E anunciar que está perto do reino dos céus, ó. Tomem caminho e levar o gentio que enfrenta a cidade samaritana, mas de preferência procure as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho prega que está próximo o reino dos céus. Então, ele veio para os seus, mas eles o rejeitaram. E hoje nós, que aceitamos ele como único suficiente salvador da nossa vida, nós fomos enxertados, né? E nos transformamos em cordeiros da glória eterna. Então nós somos também chamados de filhos de Deus.
Amém? O evangelista Sérgio, o senhor conhece muito de Bíblia, irmão. Vou pegar umas aulas contigo, meu querido. Mais alguma pergunta, meus irmãos? Mais alguma pergunta aí, meus queridos? Eu acho que não, né? Todo mundo entendeu a mensagem, todo mundo hoje já, como diz o outro, está na hora do almoço, todo mundo já se alimentou da palavra, agora é a hora de alimentar o físico, né? Então vamos encerrar a live aqui. Servo, professor e seminarista. Ó, o homem aí conhece, ó. Deus abençoe sua vida, meu querido. Não sei se você está me seguindo aí, mas eu já vou te seguir aqui. Eu estou te seguindo, meu amigo. Meu irmão em Cristo. Todos aprendendo todos os dias. Verdade, sério. Então, irmãos, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Amém, meu querido. Tamo junto, viu? Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Que Deus abençoe, né, esse resto de domingo aí. O dia de amanhã, na segunda-feira, se Deus permitir que nós estivermos aí de pé, porque o amanhã pertence a Ele, eu peço que Ele abençoe a vida ricamente de cada um de vocês. Exatamente, sério. Que o dia de amanhã seja abençoado, que Deus abençoe sua casa, sua família, teu lar, teus negócios, teu ministério. Que a bênção dele seja derramada sobre a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. E que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor, nos guardando, nos livrando e nos protegendo de todo mal. Poderoso Deus, eterno Pai, Deus querido, Deus santo, mais uma vez eu me coloco na tua presença, papai. Senhor dos exércitos, Pai querido, Deus vivo, primeiramente quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor me deu nessa tarde, de estar falando o teu amor para os teus filhos. Pai, neste momento eu apresento a Ti a vida de cada pessoa aqui presente, cada família representada por essas pessoas, ó Pai. Também quero apresentar a Ti a vida de pessoas que passaram por esta live neste dia. Senhor, abençoa cada um, guarda, livra, protege de todo mal, Senhor. Deus querido, livra cada um, ó Pai, de falsos profetas, de falsos ensinamentos, Senhor. Deus querido, livra essas pessoas de espírito de engano. Deus querido, ensina essas pessoas a andarem na Tua presença. Abra os ouvidos e a visão espiritual dessas pessoas para verem, ouvirem e entender a Tua palavra. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, não deixa faltar na mesa dos Teus filhos, ó Pai, o pão de cada dia. Talvez não seja algo, Senhor, algo que muitos almejam, algo caro, mas o necessário não venha faltar na mesa de cada um. Pai, derrama a Tua graça, o Teu poder e a Tua unção, e que o Espírito Santo de Deus esteja nos guiando a cada dia. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Exatamente, evangelista. Exatamente, meu querido. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, Sandra. Evangelista, foi um prazer aí o irmão me seguir, estou seguindo também. Qualquer irmão que estiver me seguindo aí, que depois que eu terminar a live eu vou seguir de volta, tá? Obrigado, irmã Célia. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Aqui, irmãos, eu tenho um canal no YouTube. Eu não consigo escrever aqui. Se alguém puder escrever para mim, pr.carlosbraga. É meu canal no YouTube. Dá uma força lá. Lá tem muitas pregações minhas lá. Quem gosta de pregação, amém, meu querido? Quem gosta de palavra, lá tem muitas pregações minhas. Me acompanha lá. pr.carlosbraga. É meu canal no YouTube. A minha foto eu vou estar com um terno azul. E me segue lá, me dá uma força lá. E você tem muitas palavras, muitas pregações. Exatamente, irmã Joana, é isso aí. Me segue lá que vocês vão ver que tem muitas pregações que vão falar no profundo com vocês. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. É PR, meu querido. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre cada um de vocês. Amém? Que a graça e a paz de Cristo seja com cada um, em nome de Jesus. Grande abraço, meus irmãos. Até a próxima, se Deus quiser, meu querido. Amanhã, às 16h30 da tarde, teremos live de novo, hein? Segunda-feira, 4h30 da tarde.